Começa agora o Mais Esportes e a minha convidada de hoje foi eleita pela Futsal Planet como a melhor técnica de futsal feminino do mundo em 2020. Aliás, única mulher indicada ao prêmio. Já eu vou abordar se mais mulheres também não poderiam estar ali. Comanda o projeto de futsal feminino em Taboão da Serra há 12 anos e já conquistou Taça Brasil Sub-17, 2 vezes a Copa do Brasil, 2 Campeonatos Paulista, Taça Brasil Primeira Divisão de forma invicta, melhor treinadora de São Paulo em 2010, tem o currículo extenso. Enfim, Cris Souza, muito obrigado pela sua participação. Fiz uma pesquisa antes da nossa conversa, vi que você está concedendo aí muitas entrevistas. Como é que você encara este momento que você está vivendo? Seja bem-vinda ao Mais Esportes. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer imenso poder ser uma representante da nossa modalidade tão apaixonante que é o futsal. Poder falar em nome de todos os profissionais, para mim é uma grande honra. E eu fico muito feliz de saber que o futsal feminino é pauta, inclusive do programa, né? Fico muito feliz de a gente poder falar de assuntos pertinentes a essa modalidade. Precisamos abrir as portas, né, Cris? A gente sabe que o futebol, principalmente masculino, tem um espaço muito grande na mídia, mas aqui no nosso programa a gente dá espaço a outras modalidades. Na cidade de Campinas a gente tem o futsal masculino com o pulo do gato, a gente tem um atletismo muito forte, então é importante essa abertura a outras modalidades e a gente espera que o futsal feminino retorne aqui à cidade de Campinas, mas esse projeto é muito bacana e que pode servir de incentivo às pessoas que estão nos assistindo. Você está com 41 anos, voltando um pouquinho no tempo para entendermos a sua trajetória, o quanto é difícil, né, vencer na modalidade. Na sua infância, adolescência, meados aí da década de 80, início da década de 90, futebol de rua em alta por todo o país. Você também jogava bola na rua e tinha o incentivo dos seus pais? Joguei, Gabriel, joguei muito futsal de rua, futebol de rua, né? O que importava era ter uma bola, não importava se era bola de campo, de salão ou bola de plástico. A gente dava um jeito de jogar, de se organizar ali com os meninos, né? Porque não tinha jeito, não tinha menina para jogar, então tinha que jogar junto com os meninos. E eu vou te dizer que eu fiz uma pesquisa com o meu grupo adulto principal, né? As equipes que jogam, as meninas que jogam, que representam a nossa cidade. E todas elas, Gabriel Castro, todas elas começaram no futebol de rua. Que legal. Olha que interessante. Eu, graças a Deus, tive apoio dos meus pais. Meu pai me acompanhava em todos os treinos, sempre estava me assistindo, sempre me incentivando. Ele acreditava muito que eu pudesse me tornar uma jogadora de alto nível, né? Não deu certo ser jogadora, acabei virando uma treinadora, mas de qualquer forma estou ali dentro de quadra, trabalhando nas 4 linhas que são mais importantes, né? Essa paixão pelo esporte, ela sempre esteve dentro de mim e continua até hoje. E traçou um caminho muito bacana, muito interessante e referência no futsal hoje no nosso país. Nesta época que você jogava bola na rua, Cris, meados dos anos 80, início dos anos 90, como é que os meninos te tratavam, né? Você chegou a sofrer algum preconceito, ouviu algo que você teve que combater, que você nem respondia? Como é que era nessa época? E se você pode traçar uma comparação com hoje, quando você treina as meninas, o relato que elas trazem até você? Olha, infelizmente, naquela época o preconceito era muito maior, no meu ponto de vista, do que é hoje, né? Hoje, por o futsal, pelo futebol estarem mais difundidos, ainda existe o preconceito, mas ele é mais implícito, né? Hoje, a sociedade tende a respeitar mais, se comparado à época em que eu fui atleta, em que eu tentei ser jogador. Era muito desafiador, né? Os meninos, era todo dia uma provocação, eles não admitiam que uma mulher pudesse ser melhor. Então sempre tinha essa questão, antes do jogo, depois do jogo. Na hora do jogo acontecia, né? Inclusive é muito legal porque eu brinco com meu irmão, eu tenho um irmão com a idade muito parecida, né? E eu era escolhida primeiro que ele. Então nesse ponto
tinha essa questão dos meninos reconhecerem, né? Então, quando falava mais alto a competitividade, eu era escolhida primeiro. Tá. Mas assim, a partir do momento que eu conseguia me impor, jogar, aí eles tentavam, de alguma forma, me menosprezar. Aí tinha essa provocação no final, né, das partidas, dos jogos. E eu vou te dizer que não foram poucas vezes em que teve bate-boca, em que teve, né, aqueles confrontos ali. Precisou se impor diante do preconceito. Olha, Gabriel, demais. E eu diria que, assim, o fato de ter que lidar com essas situações na infância, na adolescência, me prepararam demais, né? Tá. Então, hoje, eu já fui treinadora de equipe masculina, treinadora não, preparadora física, né? Uhum. Eu já fui preparadora e os meninos, no começo, eles tinham esse receio. Mas quando eles viam que que eu sabia do que estava falando, que tinha conteúdo, né? Que sabia, tinha uma pedagogia muito bem conceituada, né? Eles respeitavam bastante. Mas no começo sempre tem aquele preconceito de, será que sabe mesmo? Será que ela sabe de futsal? Ela entende? Ela conhece? Né? Então sempre tem esse julgamento maior. No fundo, o que a gente tem visto, e até as pesquisas têm mostrado isso, é que a mulher, ela precisa, para ocupar o mesmo cargo que o homem, ela precisa se preparar muito mais, né? O que por um lado é bom, porque a mulher, ela se capacita muito mais, então ela sabe do que está falando, tem conhecimento do assunto, mas por outro lado é muito complicado. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim, né? Os homens também teriam que buscar mais, assim como as mulheres, enfim. É algo para a gente pensar, refletir como sociedade. Nós estamos vendo imagens de você treinando a equipe feminina aí de Taboão. Para quem está nos acompanhando, tem esse sonho também de ser uma treinadora ou de ser uma preparadora física, enfim, de integrar uma comissão técnica no futsal. Como é que é o caminho para poder chegar? Na sua época era mais difícil, hoje está mais fácil, ou ao contrário, hoje está mais difícil? Qual que é o caminho para você chegar numa equipe de futsal se você não conseguir ser uma jogadora? Olha, eu acredito que a primeira parte seria a preparação, né? É fundamental as meninas se capacitarem para isso e não só fazerem uma graduação na área de educação física, mas buscarem uma pós-graduação em futebol, futsal. Uhum. O futebol feminino está numa crescente fantástica, então tem mercado, tem necessidade de as mulheres estarem prontas para assumirem essas funções, esses cargos, tanto no que compete a treinamento, né? Então, treinadoras, auxiliares, preparadora física, como na parte de gestão, a gente carece de mulheres capacitadas para isso. Eu acho que o primeiro passo é buscar essa capacitação. E eu diria que tem muitos cursos, tem muitos treinadores excelentes, né? Tanto de equipes masculinas como de equipes femininas que estão aí ministrando curso em diversos locais e que as mulheres podem buscar essa informação, buscar esse conteúdo e acompanhar, né? Tem alguns trabalhos de estágio também, muitos treinadores oferecem, que é realmente uma imersão no processo. Isso é fantástico, porque você acompanha o dia a dia de uma equipe de alto nível, né? E eu acho que também tem que meter as caras, Gabriel, tem que ir lá, pedir estágio, né? Conhece alguém que pode abrir uma porta, uma oportunidade, a gente tem que buscar isso também, né? As mulheres precisam ir atrás desses cargos, quererem ser protagonistas nessas funções todas. Como que a estrutura familiar foi importante para você poder se concentrar nos estudos e trilhar o seu caminho? Olha, fantástico. Eu sou grata a meu pai e minha mãe, fizeram de tudo para que eu pudesse estudar, de tudo, de tudo. A gente vem de uma família muito humilde, muito simples, mas muito trabalhadora, né? Então, eles sempre pensaram o esporte na educação e o esporte, né? Como alicerces importantes na vida de uma pessoa. E toda a minha família é esportista, né? Meus irmãos gostam muito disso, de esporte, e estão aí até hoje. Mas eu acabei me destacando indo um pouquinho mais na área esportiva, né? Acabei fazendo a minha carreira nessa área também. O seu início no futsal foi em uma equipe masculina, né? Nesta época, eu quero saber em que ano que aconteceu e já era um sonho para você estar lá ou você já queria treinar uma equipe feminina e você sabia que seria um trampolim?
Olha, na verdade não, as coisas foram acontecendo, viu? Eu gostava muito da área de fisiologia, gosto até hoje, né? E aí eu estava na preparação física, eu estava me realizando, gostando muito, né? Mas recebi o convite e aí não teve como negar, né? As meninas, a cidade pediu isso, eu falei, bom, então vamos encarar esse novo desafio e vamos ver onde vai dar, né? Mas eu confesso para você, quando eu comecei, eu sabia muito pouco de futsal. Tinha experiência de atleta, do que eu tinha aprendido na faculdade, mas ainda era um conhecimento muito raso, né? E aí, com o passar do tempo, a necessidade de estudar, buscar muito conhecimento, aí que eu fui me aprimorando e me tornando, de fato, uma treinadora. Parte teórica e prática é diferente, né, Cris? Por mais que você tenha feito faculdade, ter estudado, ter jogado na sua adolescência, mas quando você está com uma equipe profissional ou mesmo com adolescentes, né, sub-17, sub-20, é diferente. E como é que você sentiu isso na prática? Com certeza. A faculdade, ela vai te dar uma bagagem, né? Vai te dar um conhecimento grande, geral, a respeito daquele assunto, daquela modalidade. Agora, para você entender o esporte na sua plenitude, tem que mergulhar no processo. Aí é estudar, é observar, é conversar com outras pessoas e entender a grandeza que é a nossa modalidade, né? Eu digo para todas as pessoas que eu conheço, que gostam do esporte, que o futsal ele me fascina porque eu aprendo todo dia. Todo dia uma atleta faz algo diferente, eu falo, poxa, olha que insight, né? Vamos pensar, será que dá para eu criar uma jogada com base nesse comportamento que ela apresentou? Então, todo dia a gente aprende assistindo o masculino, as grandes equipes masculinas. Todo mundo tem que se reinventar muito no esporte, né? Então, isso é conhecimento gerado todo dia. É por isso que eu gosto muito de assistir, anoto tudo, faço relatório dos jogos, porque isso tudo vai me acrescentando conhecimento e aí essa necessidade de adaptação para o meu time, né? O meu time está aí, está na TV, todo mundo está assistindo. Se eu não mudar algumas coisas, mudar a estratégia, trazer coisa nova, a gente vai acabar sendo muito bem marcada, né? Sim. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, esse conhecimento que ele não cessa. Pelo contrário, quanto mais se aprende, quanto mais se enxerga a respeito do jogo, mais se entende do futsal feminino. Continuando na sua trajetória, né? Então, se deu através de estudo, desta oportunidade em uma equipe masculina. Para a gente falar um pouquinho sobre as dificuldades, para quem está em casa poder entender, para chegar a ser a melhor técnica do mundo, tem que passar por muitas coisas antes. Se nós pensarmos no contexto histórico, que é algo muito recente, por exemplo, em 2009, você não conseguia se concentrar em treinar uma equipe, parte tática, claro que tem a gestão de pessoas que a gente sabe que é muito complicado em qualquer modalidade. Você tinha que lutar, por exemplo, por tempo de quadra, por uniforme, condições mínimas para poder desempenhar o seu trabalho, Cris? Ai, sim, sim. Olha, de um lado é muito triste pensar em tudo isso, né? Como a gente teve que arregaçar as mangas e, de fato, poxa, brigar para que as coisas acontecessem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma história que ele serve de exemplo, de referência para outras tantas, né? Ao invés da gente... Eu digo a gente por as pessoas envolvidas que me ajudaram nesse processo, né, Gabriel? A gente não conseguiu nada sozinho. Mas, assim, as pessoas, meus apoiadores e tal, todo mundo arregaçou as mangas e decidiu o que a gente ia fazer diferente. Né? Então, não tinha horário de quadra, então não tem problema, nós vamos treinar no estacionamento, nós vamos treinar na arquibancada, porque a gente precisava melhorar. E aí, essa melhora me trouxe o primeiro título, né? As meninas compraram a ideia, decidiram se empenhar, treinar bastante. Isso, o resultado veio a primeira conquista para a nossa cidade. Com essa conquista, a gente começou a despertar o olhar dos responsáveis, né? Poxa, é um projeto sério, merece uma valorização, merece apoio. E aos poucos a gente foi brigando e galgando por essas pequenas conquistas, até chegar hoje, né? Uma das maiores equipes do mundo. O que é triste, Cris, na verdade, a cultura da vitória, porque se você não tivesse obtido o resultado, que pode acontecer no esporte, talvez você não conseguisse ter este respeito e conseguir tempo de quadra, que é algo mínimo que você precisa para poder treinar. Então, a cultura
cultura da vitória é algo muito prejudicial para o nosso país e que a gente vê em praticamente todas as modalidades. Olha, concordo contigo, né? A imagem do Guardiola, né, no último mês, beijando a medalha de prata, poxa, isso deveria ser muito normal, Exemplo. né? A gente tem que valorizar quem chegou, porque o jogo é um detalhe, né? Assim como uma bola que bateu na trave e saiu, podia ter batido na trave e ter entrado. E acontece, né? Quantos jogos, quantos vice-campeonatos eu já ganhei também, né? Eu considero como vitória, né? Mas realmente a nossa cultura não valoriza. A gente, grande massa, não foi preparado para aplaudir o segundo colocado. Infelizmente, é muito triste isso. Eu compartilho do teu pensamento mesmo, viu, Gabriel? É muito triste. E é uma cena, infelizmente, muito comum, né, que a gente vê no futebol masculino, mas já vimos em outras modalidades também, que é o atleta retirando a medalha, principalmente quando ela acontece de prata, né, que falam aqui no Brasil que é o primeiro perdedor, mas para você poder chegar numa segunda colocação, quão difícil que não foi, né, para este atleta, para essa equipe, quantas pessoas que estão por trás. Então, essa cultura acho que precisa ser combatida no nosso esporte brasileiro. Estudando sobre a sua vida, Cris, me chamou a atenção a sua trajetória, que tudo bem, talvez você não seja a pioneira do futsal mulher no nosso país, mas questão de referência, todas elas eram figuras masculinas ou você tinha alguma referência mulher e o quanto isso impactou na sua luta para você poder alcançar os seus sonhos, os seus objetivos? Olha, a maioria das referências realmente eu já mencionei aqui, foram os grandes treinadores, né? Mas teve uma pessoa que no começo da minha carreira foi muito importante, que é a Maria Cristina, treinadora da Sabesp. Ela teve muitas conquistas, né? E nesse começo de carreira só tinha ela de mulher, né? E ela já estava caminhando para um final de carreira. Tanto é que hoje ela, infelizmente, né, não está mais nas quadras. Que é uma tristeza muito grande, porque foi uma grande personagem do futsal. Então, nesse começo, ela foi importante olha, dá para a mulher, né, ser treinadora, é possível. Então, ela foi importante nesse momento. Mas, assim, grandes referências de treinadoras a gente não tem, Gabriel, infelizmente. Eu acho que esse processo a gente vai mudar, né? Os anos 2000, né, começaram a despertar esse interesse, mas foi o que eu te falei, leva tempo para as mulheres estarem prontas para assumir uma equipe, né, para tocar um projeto de alto nível. Sim. Requer todo esse conhecimento. Então, mas eu fico feliz ao mesmo tempo, né? Eu tenho ministrado muitos cursos e no começo dos cursos, ou até nos cursos que eu fazia, só tinha eu de mulher, né? Teve curso que eu fui que só tinha eu. Mas hoje, quando eu ministro cursos, eu percebo que a gente já tem aí um 20% de mulheres aparecendo, perguntando, né? Muitas pessoas me procuram também. Então, acho que aos poucos a gente vai quebrando essas barreiras e vai realmente preparando essas mulheres para assumirem essas funções, né? Que é o que a gente tanto quer que aconteça. Claro, porque pessoas capacitadas eu tenho certeza que nós temos aqui no nosso país, que é praticamente um continente, né? Não é possível que a gente tenha tão poucas mulheres, é a falta de incentivo e de oportunidade. Falando sobre o projeto Tabuão da Serra, existe categoria de base, equipe profissional, qual que é a estrutura que você tem a dispor aí, já que a gente está falando da principal equipe do nosso país? Olha, que bacana, né? Daquela equipe bem modesta, surgiu hoje uma equipe que tem, além da equipe principal adulta, a gente tem todas as categorias de base. Então, esse ano, inclusive, a gente está começando com o Sub-11, né? Legal. Que antes era só um projeto de iniciação, agora ele vai ter uma oportunidade de competir também, né? Então, Sub-11, Sub-13, Sub-15, 17, 20 e o adulto, né? Então, a atleta, a menina que chega aqui, ela tem a oportunidade de se desenvolver em todas as categorias. E não contente com isso, né? Porque a gente acredita muito que as meninas precisam dessas oportunidades que você acaba de mencionar, mas a gente criou um outro projeto, que é o Futsal na Escola, em que essas meninas têm a oportunidade de participar
simplesmente de aprender o futsal, não necessariamente com esse caráter competitivo, mas de participar e de se desenvolver através dessa modalidade. Então, esse é bem social, né? Se a menina se destacar, ela pode ser captada aí para fazer parte da equipe de competição da sua categoria, mas o intuito maior é de desenvolvimento humano através do futsal. Que bacana. Cris, quando a gente fala sobre futsal, hoje é um esporte que está em ascensão, é um esporte que deu uma estagnada, é um esporte que eu pergunto isso porque quando a gente fala sobre o futebol, tem muito questionamento sobre não existe mais futebol na rua, que você jogou, que eu cheguei a jogar, e essa geração agora, ela não joga mais futebol na rua. E agora, quando você pergunta para uma criança, antes o sonho era ser jogador de futebol. Hoje é ser youtuber, ele tem um outro sonho, ele está ligado muito à área de tecnologia. Quando você fala, olha, aqui a gente tem o sub-11, tem o sub-13, sub-15, o que você percebe dessa geração? Tem espaço também para o esporte além do YouTube? Está perdendo um pouco de espaço? Como é que as crianças chegam até Taboão e sobre a estrutura que vocês têm aí em Taboão? Olha, complexa essa pergunta, viu? Mas assim, olha só, vamos ver se eu consigo responder aqui. A gente tem meninas do sub-11, adolescentes, né, do 12, do 13, que são skatistas também, né, que são youtubers. A duplinha de gêmeas aí está fazendo sucesso, né, no TikTok também, está com a gente. Eu acho que assim, o Gabriel, é importante ter outras oportunidades, né? Nem todo mundo nasce com esse talento e vai se desenvolver para ser um jogador, uma jogadora de futsal ou de futebol. Então, a gente precisa mesmo ofertar mais para que essa criança descubra realmente o que te faz mais feliz e onde ela tem mais habilidade para isso. Então, eu acho fantástica essa diversidade, né, que a gente tem proporcionado. Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente precisa levar os conceitos do futebol de rua para dentro dos clubes, para dentro das escolas, para dentro do trabalho social que a gente faz. A gente precisa levar isso. Claro que literalmente, a gente não consegue levar. O ambiente da rua, não tinha um professor ali mediando o processo, Sim. né? A gente tinha que se entender, discutir as regras e tal. Mas, de alguma forma, o professor, né, o treinador, ele pode mediar questionamentos como esse, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar mais para esse processo do futebol de rua, já que a gente está escasso, né? Não vai ter mais aquele ambiente de rua para a gente se desenvolver, para as crianças se desenvolverem, mas trazer o que foi de positivo para o nosso ambiente de trabalho, né? E promover isso dentro do nosso projeto. Então, por isso que não dá para a gente pensar, olha, que eu quero que a menina do sub-11 seja campeã paulista. Eu vou criar um processo para que ela possa se desenvolver. Sim. Se isso vai resultar no título, ótimo. Porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem essa cultura da vitória, né? Como a gente discutia há pouco. Então, eu também preciso ganhar, né? Ela precisa se sentir importante naquele cenário, senão também ela desiste. Então, não é que a competição é ruim, que o querer ganhar é ruim. É algo que é bem polêmico, a gente pode até discutir, mas também a criança precisa viver essa conquista, ela precisa tentar fazer um gol, ela precisa participar do jogo, né? Isso tudo aprender é mais importante. Aprender a perder também, né? Claro, tudo isso faz parte, mas a gente precisa dar condições, nós como treinadores, e não tem como, a gente vai ter que mediar esse processo, a gente precisa realmente voltar para o futebol de rua. Tem muitos autores interessantes falando disso, Alcides Scaglia, que é aqui da região, né, Campinas, Limeira, o próprio Wilton Santana fala muito disso, e a gente precisa mergulhar no pensamento desses grandes pensadores, estudiosos, para de que forma eu posso contribuir para o desenvolvimento desses atletas. Senão a gente vai acabar perdendo, vai tendo prejuízo na formação. Infelizmente, nós que somos um celeiro de atletas, né?
Eu acho importante na sua resposta, Cris, porque uma atividade não exclui a outra, né? Se está muito na moda a questão do YouTube, da internet, isso pode se somar ao esporte. Então, essa garota que você falou que tem um TikTok, que está em qualquer outra rede social, ela pode fazer uma filmagem do treinamento, ela pode conversar com uma outra atleta. Então, isso pode se somar e eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, e não uma coisa excluir a outra. É um esporte caro? Tem muitos custos, Cris, o futsal? Olha, comparado com o futebol, não, né? Mas para se fazer um esporte da forma que deve ser, né? Com respeito ao atleta, às comissões técnicas, ele não é barato, não. Eu digo de alto nível. Agora, o esporte social, sim, ele é bem mais acessível. Geralmente, os governos, né, tanto estadual quanto o federal, eles costumam incentivar com projetos de lei de incentivo. A gente tem aqui em Taboão, né, tem empresas como o Instituto Renner que nos ajudou a fomentar esse projeto. É importante também que os empresários voltem esses olhares, né, porque o que nós fazemos, o que os clubes, as instituições fazem, é onde o poder público não consegue chegar, né? Então, a gente precisa ter esse braço, se unir forças para realmente chegar e conseguir transformar vidas. E o esporte é um veículo para isso, é um dos melhores veículos. Esporte, cultura são dos melhores para a gente conseguir transformar a vida e ampliar esse pensamento. Eu vim de projeto social, então eu não tenho como não falar bem, né? Sim. Eu vim de projeto social, participei do projeto do Instituto Ayrton Senna, isso mudou a minha vida. Isso me fez querer fazer uma universidade pública, né? Brigar por isso, não medir esforços para estudar, fazer o vestibular 2, 3 vezes, até conseguir entrar. Então, acho que faz parte da vida a gente ter esses momentos, ter essas oportunidades e ter o contato com outras pessoas que vão fazer a gente pensar diferente. Que bacana. Cris, 1 ano e meio de pandemia, a gente está falando sobre cursos, sobre custos, orçamentos. Em algum momento você temeu nesta pandemia sobre um futuro do projeto ou sobre futuro de competição? Com certeza. É tudo muito incerto, né? Infelizmente, a gente, como país, não está preparado para resolver os problemas que tangem essa doença. A gente está se reinventando, se adaptando a cada dia. Passamos por um processo aqui muito complexo de ficar 3 meses treinando online. Foi desesperador. Eu tive atleta com crise de ansiedade, Nossa. Atleta com começo de depressão, porque aquilo foge totalmente da rotina dela, né? Claro. Mas o esporte na vida ele é muito importante, então a gente conseguiu dar a volta por cima por conta disso. Mas essa questão do orçamento, realmente, a gente depende de muitos incentivos, né? E se eles não acontecerem, a gente não consegue dar andamento no projeto, né? Mas, graças a Deus, a gente continua com os patrocínios, a gente continua com o incentivo do governo municipal aqui, né? Dá todo o apoio para a gente e vamos seguir. Espero que cesse logo, que todo mundo consiga tomar vacina, que a gente consiga o mais rápido possível estar livre dessa ameaça. É a torcida de todos nós, né? Aceleração da vacina para o quanto antes todo o estado, todo o nosso país conseguir sair desta pandemia. Apesar de ainda estarmos na pandemia, tem competição em andamento, né? Tem sim, a gente está rígido com os protocolos, né? A Confederação Brasileira nos dando esse suporte. A gente fez testes nos momentos que antecederam as rodadas, né, para evitar que houvesse contaminação entre as equipes. Então, todo mundo seguro para fazer os jogos. Eu acredito que a vida não pode parar, né? Então, a gente precisa competir. É a vida das meninas, tem muita gente envolvida, trabalhando com isso, né? As pessoas que estão em casa, nossos torcedores, as pessoas que nos acompanham, anseiam por esse entretenimento. Então, a gente não pode parar. Nossa responsabilidade social é muito grande, né? Então, a gente precisa tomar todos os cuidados, claro, mas a gente precisa se ajustar a essa nova realidade e seguir. Se aproximando do segundo semestre, tem competição importante também, né? Que Taboão disputa. Tem, a maior de todas, né?
A gente está aqui sonhando e contando os dias, se preparando muito para a disputa da Libertadores, da Taça Libertadores da América. A gente conseguiu a vaga agora em maio, enfrentando a equipe de Leoas, da Serra, de Santa Catarina. Ganhamos a Supercopa e, com isso, o direito de representar o Brasil nessa competição internacional. Que bacana, boa sorte desde já a toda a equipe. São quantas equipes que estão disputando este torneio atual agora, que é o nacional? O Novo Futsal Feminino Brasil conta com 12 das principais equipes do país, né? As 12 ranqueadas. Então, tem equipe do Paraná, tem equipe do Ceará, equipe de Sergipe, nós fomos para lá já jogar, equipe de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então tem equipe do país inteiro. E que precisa expandir cada vez mais, né, Cris? Talvez mais divisões, a gente quer todo o país disputando este torneio. Eu acredito que demos o pontapé inicial, né? Vamos fazer do Novo Futsal Feminino Brasil um sucesso e na expectativa de que crie-se uma segunda divisão para que outras equipes possam ser contempladas e disputem essa competição. A exemplo do que está acontecendo no futebol de campo, né? Que está criando, o pessoal da Confederação Brasileira, da CBF, está criando a terceira divisão do futebol de campo no brasileiro. Então, a gente torce para que isso aconteça no futsal, né? Afinal de contas, é a modalidade mais praticada no Brasil. São muitos praticantes, tanto homens quanto mulheres, especialmente nesses dois últimos anos. A procura pelo futsal, por estar na mídia, na grande mídia, eu diria, aumentou. Tem menina que chega para mim aqui, muito legal, viu, compartilhar isso com vocês. Mas tem menina que chega aqui que viu na TV, nunca tinha chutado uma bola, e aí ela viu na TV e falou, não, eu quero também, pai, eu posso participar? Que legal. Esses são os relatos, né, que a gente encontra aqui. E aí, poxa, essa menina tem 4 meses, 5 meses de vivência numa modalidade esportiva, por isso até que a gente criou esse projeto social, para atender esse público que quer simplesmente jogar, né? E que não necessariamente quer ser um atleta profissional, mas que quer se desenvolver, quer ter o seu lazer relacionado ao futsal feminino. E que tem o direito, né, de poder praticar esta modalidade. E você está virando referência, né? Já é uma referência no nosso país, a equipe de Taboão é uma das melhores do mundo. Como é ser eleita a melhor técnica do mundo? Quando você leu, quando você ficou sabendo, como é que é esse sentimento? A ficha já caiu agora? Em algum momento passou aquele filme na sua cabeça de tudo que você vivenciou? É um combustível para o futuro? Olha, é um pouco de tudo que você falou. Sempre quando a gente fala nesse assunto, me vem aquela emoção, né, do que eu senti quando saiu a lista. Eu não imaginava. Estava na lista, já estava muito feliz de ser lembrada como uma das maiores treinadoras do mundo, né? E ver o meu nome em primeiro lugar é algo indescritível. É um turbilhão de sensações, afinal de contas, passa um filme na minha cabeça de toda essa trajetória que a gente compartilhou um pouquinho aqui, né? De quantas pessoas participaram comigo, me ajudaram de diversas formas para que eu pudesse ser uma grande treinadora, né? E com certeza é um combustível, porque assim, e uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas querem me ouvir falar, as pessoas querem aprender comigo, então isso me desperta ainda mais para estudar mais, para ser cada dia melhor, para poder compartilhar mais, porque as pessoas esperam isso, né? E nós estamos aqui nessa vida justamente para servir, para poder aprender com o outro, para poder deixar um pouco do que a gente construiu, e eu acho que eu estou no caminho, né? Fico muito feliz e ao mesmo tempo entendo como uma grande responsabilidade por ser mulher, por estar à frente, por ter concorrido com homens no ano passado, né, 2019, melhor dizendo, eu concorri com os homens e, poxa, já estar na lista para mim foi motivo de muita honra e de muito orgulho. Cris, projetando o futuro agora, quais são os seus objetivos? Conquistar a Liga Nacional, Taça Libertadores, estruturar ainda mais a equipe de Taboão, ou agora vou colocar até um peso nas suas costas, ou é ajudar
a fortalecer ainda mais o futsal feminino no nosso país. Você sente que você tem esse poder de ajudar a estrutura ou você pensa só no seu clube? Olha, eu acho que mostrando o futsal, trabalhando no meu clube, mostrando, né, um futsal bem jogado, a gente contribui para a modalidade. Recentemente, né, digo, uma semana atrás, a gente fechou com uma das maiores atletas de futsal do país. Ela vai jogar em Taboão. Então, mais do que ajudar a equipe de Taboão, a vinda da Vanessa Pereira, que já foi eleita 3 vezes a melhor jogadora do mundo, que estava jogando na Europa há 7 temporadas, ela voltar para cá é um incentivo para a modalidade, porque todo mundo vai querer ver a Vanessa jogando, todo mundo vai querer ver o Taboão atuando, né? Que vai querer ver tudo que eu te falei no começo, ver a estratégia nova, tem jogada nova, como é que está jogando? E outra, quanto melhor jogar a minha equipe, as outras equipes também vão querer se preparar para poder jogar com a gente. Né? Não digo nem jogar contra, mas jogar com a gente. Sim. Então, eu acredito que o fato de evoluir a nossa equipe, da gente poder ter um produto apresentável na grande mídia, vai fazer com que as outras equipes também busquem isso. Busquem melhorar suas equipes, seus projetos, iniciem outros projetos para que a atividade possa ser fomentada e melhorada. Cris, para a gente poder encerrar hoje, qual que é o estágio da seleção brasileira e quais são as principais seleções do futsal? A seleção é a melhor do mundo. Isso eu digo com muito orgulho, né? Nós nunca perdemos um jogo sequer, um jogo oficial, né? Hoje ela é comandada pelo Márcio Coelho e pelo Wilson Saboia, né? São 2 treinadores renomados também. Tem uma supervisão de mulheres, o que é muito legal, né? Tatiana, Nayara, Gresco estão aí brigando muito pela modalidade, inclusive pela seleção. A gente está com uma expectativa de muita melhora, haja visto que a CBF assumiu as seleções de futsal, então Sim. A gente espera que tenha todo esse aparato que já tem para o futebol, venha para o futsal também, e com isso os atletas possam ser mais valorizados, a gente consiga se preparar melhor para as competições enquanto atletas de seleção, né? Então a gente sonha em ver a nossa modalidade grande também na seleção. E as grandes seleções, né, que tem aí, estão na Europa, a seleção da Espanha, uma grande seleção, a seleção de Portugal, né, são os grandes, a Rússia também, né, são os grandes oponentes aí da seleção brasileira. São as equipes que vão tentar tirar esse favoritismo da nossa grande seleção. Naquela minha pergunta sobre projeto, sobre futuro, entra aí treinar a seleção brasileira, Cris? Eu acho que nós, de uma forma geral, temos de estar preparado, né? Se vier o convite, a gente tem que estar pronto para aceitar. Afinal de contas, servir a nossa seleção é o sonho de qualquer treinador, não tenho dúvida disso. E com a sua trajetória, com tudo que você passou, eu tenho certeza que, se é o seu objetivo, vai chegar lá também. Cris Souza, a melhor técnica de futsal do mundo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por tudo que você passou aqui, sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, apoio de família, estudo, que é algo muito importante. Esta geração, seja com internet, mais conectada com o esporte, parabéns pelo projeto aí em Taboão, vida longa, que a gente sabe que não é fácil, é uma luta a cada mês para poder pagar todos os custos, mas vida longa aí para a equipe de Taboão, que possa conquistar muitos títulos e fortalecer ainda mais a modalidade. Gabriel, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão nos assistindo, a todos os nossos apoiadores. É um prazer contar com o apoio de vocês. E na certeza de que a gente caminha para fazer um futsal cada vez melhor. Obrigada por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos, então, a Cris Souza aqui no Mais Esportes.